Olá! Hoje a gente vai conversar sobre um assunto que mexe com todo mundo, o luto. Mas ó, a gente vai além daquela ideia de só sentir saudade, sabe? Vamos mergulhar fundo para entender o que acontece de verdade dentro da gente quando alguém que amamos se vai. Ok, então vamos partir dessa pergunta, que é a chave de tudo. Quando a gente pensa nela, a resposta parece fácil, né? Ah, perdemos uma pessoa. Só que a psicanálise vem e mostra que o buraco é muito, mas muito mais embaixo. E é aqui que entra a imagem que vai guiar toda a nossa conversa. Pensa num iceberg. A perda da pessoa é só aquela pontinha que a gente vê fora d'água. O que derruba a gente de verdade, a parte gigantesca da dor, está toda escondida, submersa. Beleza, mas o que tem debaixo da água então? O que se descobre é que, junto com a pessoa, vão embora outras 4 coisas. 4 pilares que sustentavam a nossa cabeça, a nossa estrutura psicológica. E é em cada uma delas que a gente vai mergulhar agora. Esse aqui é tipo o nosso mapa do que está submerso. Primeiro a gente perde a chance de resolver o que ficou para trás. Depois, a gente perde um sistema de apoio que nem sabia que existia. Em seguida, todas as nossas expectativas para o futuro. E por último, os planos concretos que tínhamos juntos. Vamos olhar cada um com calma. Essa primeira perda é da esperança. Sabe, aquela esperança de que um dia, vocês iam sentar e resolver aquela briga antiga, ou de que finalmente viria aquele reconhecimento, aquela aprovação que a gente sempre quis, de consertar as coisas. Com a morte, essa porta, pá, se fecha para sempre. Agora a gente chega na segunda perda. E essa aqui, olha, essa talvez seja a mais avassaladora de todas, o que se chama de ganhos secundários. É aqui que o chão some dos nossos pés. Porque não é só sobre a pessoa em si, mas sobre tudo que ela sustentava na nossa vida, muitas vezes sem a gente nem se dar conta. E essa frase resume tudo de um jeito genial. Eu não perdi só uma pessoa. Eu perdi quem sustentava todas as minhas neuroses. Pensa nisso. Às vezes a pessoa que se foi era como um parceiro fóbico, alguém que sem querer validava nossas manias, nossas ansiedades. Sem essa pessoa parece que o nosso mundo interno desaba. Para pensar, a pessoa que se foi, será que não era ela que trazia aquela sensação de proteção, aquele afeto, aquele colo, ou que era simplesmente companhia? Talvez fosse a única pessoa que validava as nossas esquisitices, que meio que assinava embaixo das nossas paranoias. Quando essa fonte seca, o desespero é gigantesco. A terceira perda é a do futuro que a gente imaginou. Sabe aquela coisa de pensar, nossa, quando eu me formar, meu pai vai ter tanto orgulho, ou quando meu filho nascer, minha mãe vai ser a avó mais babona? Então, todas essas cenas que a gente cria na nossa mente, elas morrem junto. E por último, a quarta perda, os planos concretos. Aquilo que já estava quase no papel, sabe? Mudar de casa, fazer aquele mochilão pela Europa, reformar o apartamento, projetos que dependiam daquela pessoa, simplesmente viram pó. Não é só uma pessoa que se vai, é todo um projeto de futuro que desaba junto com ela. E como se não bastasse ter que lidar com esse iceberg inteiro, ainda tem mais uma coisa, uma força que vem de fora e complica tudo, a pressão social. O que os outros, a família, a sociedade, o que a psicanálise chama de superego, esperam da gente nesse momento. Parece que existe um manual de instruções não escrito, né? A sociedade espera que a gente fique triste o tempo todo, chore em público, trate a pessoa como um santo. Mas a realidade do luto é um caos. É sentir raiva, é querer rir de uma piada, é lembrar dos defeitos da pessoa e, principalmente, é precisar de uma folga da tristeza. E aí vem a culpa, por sentir tudo isso que é proibido. Então, tá. Como é que a gente sai desse labirinto? O primeiro passo, e talvez o mais libertador de todos, é se dar permissão para ser totalmente honesto. Honesto sobre quem a pessoa era e sobre a relação que se tinha com ela de verdade. É exatamente isso. Parece que quando alguém morre, vira santo, né? A gente apaga os defeitos. Mas para se curar, é preciso ter a coragem de admitir a história completa. Poder sentir o amor, mas também poder pensar, aquela pessoa me magoou profundamente. E o ponto central é este: o processo de cura real exige liberdade para sentir tudo, inclusive raiva. Ficar com raiva de quem se foi não é falta de amor ou respeito. É parte de elaborar a perda da pessoa real e não de um anjo idealizado que a gente inventou.
Certo. Então, como podemos organizar esse processo todo de um jeito mais consciente? A fonte que a gente está analisando oferece uma estrutura bem interessante. São tipo 3 pilares para a gente se apoiar durante essa travessia. A fonte chama de os 3 guarda-chuvas, sabe? 3 grandes áreas de proteção. A primeira, eternidade. É um convite para a gente olhar para a nossa própria relação com a ideia da morte, com a finitude. A segunda, elaboração. É o trabalho de formiguinha de revisitar conscientemente aquelas 4 perdas escondidas que já falamos. E a terceira, rituais. É sobre entender de onde vem a nossa culpa e desmontar essas regras sociais para poder viver um luto que seja nosso, autêntico. E tudo isso nos leva para o fechamento da nossa conversa de hoje. O que é que significa, de verdade, aceitar a perda e seguir em frente? Primeiro de tudo, a gente precisa quebrar um mito. Aceitar não quer dizer que a dor vai sumir, não quer dizer que a saudade vai acabar. Não é sobre deletar o que a gente sente. A verdadeira virada de chave está aqui. Aceitar é, no fundo, abandonar a fantasia de que aquela pessoa ia preencher todos os nossos vazios. É entender que aqueles buracos emocionais, aquelas faltas, elas não seriam resolvíveis por ela mesmo que vivesse mais 1000 anos. A cura vem quando a gente para de terceirizar essa responsabilidade e assume as rédeas da própria vida. E a gente termina com essa provocação. Talvez a maior homenagem que podemos fazer para quem já foi não seja parar a nossa vida por essa pessoa, mas sim viver a nossa própria vida da forma mais plena e verdadeira possível. É uma ideia para a gente guardar, né?